Luana pedalava na chuva com a filha na garupa, quando parou na mansão errada para entregar comida. O médico que abriu o portão não sabia que esse erro salvaria uma vida. Luana ajustou o capacete rosa da filha pela terceira vez naquela tarde cinzenta, suas mãos tremendo mais de nervosismo do que do frio que cortava a pele. Eduarda, de apenas 6 anos, estava sentada na cadeirinha traseira da bicicleta vermelha desbotada, abraçando a boneca de pano que nunca largava. A menina não reclamava mais do desconforto. Tinha aprendido que a mamãe precisava trabalhar. E trabalhar significava pedalar pela cidade inteira carregando comida para pessoas que ela nunca veria. "Mãe, minha barriga está fazendo barulho de novo", Eduarda sussurrou, encostando a cabecinha no ombro de Luana. Não era fome. Era aquela dor estranha que aparecia de vez em quando, a mesma que fazia ela ficar pálida e cansada mesmo sem fazer nada. Luana sentiu o coração apertar, mas forçou um sorriso no rosto. "Logo, logo vamos chegar em casa e eu faço aquele macarrão que você adora, tá bom, princesa?" Ela pedalou mais devagar, tentando não balançar muito a bicicleta. Cada solavanco na rua esburacada era uma punhalada na consciência, sabendo que Eduarda estava frágil demais para aquela vida corrida. O celular velho dentro da bolsa apitou mais uma vez. Era o aplicativo de entregas mostrando que ela tinha conseguido o último pedido do dia. Luana parou no meio-fio e pegou o aparelho com cuidado para não molhar ainda mais na garoa persistente que começava a virar chuva de verdade. Comida japonesa para entregar no Jardim Europa, o bairro mais caro da cidade. Ela calculou mentalmente. Se pedalasse rápido, conseguiria pegar o dinheiro da entrega e ainda comprar os remédios de Eduarda na farmácia antes de fechar. "Mais uma corrida, meu amor. A última, eu prometo." Luana guardou o telefone e voltou a pedalar, ignorando a dor nas pernas que latejava depois de 12 horas trabalhando sem parar. Era sexta-feira, e sexta-feira sempre rendia mais gorjetas. Gorjetas significavam leite na geladeira no fim de semana. Eduarda apoiou o rostinho nas costas da mãe, sentindo o movimento ritmado dos pedais. Ela adorava essas viagens de bicicleta pela cidade, mesmo quando estava cansada. Era o momento em que ficavam mais juntinhas, era quando conversavam sobre tudo, era quando ela se sentia protegida mesmo no meio do trânsito louco de São Paulo. "Mãe, por que aquelas casas são tão grandes?" Eduarda perguntou quando passaram por uma rua arborizada, onde os muros eram mais altos que prédios. Luana diminuiu a velocidade, procurando alguma placa que indicasse onde estava. O GPS do celular tinha pifado há 2 semanas, e ela não tinha dinheiro para consertar. "São casas de pessoas que tiveram sorte na vida, filha." Luana não sabia como explicar desigualdade social para uma criança de 6 anos sem soar amarga. Ela própria não entendia direito como algumas pessoas tinham tanto enquanto outras, como ela, pedalavam debaixo de chuva para conseguir pagar um aluguel atrasado. A chuva engrossou de repente, daquele jeito típico de fim de tarde paulistana. Em questão de minutos, as duas estavam encharcadas. Luana parou embaixo de uma marquise pequena e tirou a jaqueta que usava para cobrir Eduarda, mesmo sabendo que ia ficar gelada. A prioridade sempre era proteger a filha primeiro. "Mãe, você está tremendo", Eduarda disse, passando a mãozinha gelada no braço da mãe. Era impressionante como uma criança tão pequena conseguia ser tão observadora, tão carinhosa. Luana às vezes se perguntava de onde Eduarda tirava tanta doçura, mesmo vivendo uma infância tão difícil. "Estou bem, princesa. Só um pouquinho de frio." Luana mentiu de novo, como fazia todas as vezes que não queria preocupar a filha. Na verdade, estava exausta. Exausta de pedalar o dia inteiro, de fazer malabarismos financeiros para sobreviver, de fingir que estava tudo bem quando nada estava bem. Ela olhou o endereço anotado no papel que já estava se desfazendo com a umidade. Rua dos Eucaliptos, 847. Tinha certeza de que era ali perto, mas as ruas do Jardim Europa eram um labirinto para quem não conhecia. Todas pareciam iguais, com seus jardins perfeitos e portões enormes que escondiam palacetes que ela só via em filme. "Vamos, amor. Quanto mais rápido entregarmos, mais rápido chegamos em casa." Luana voltou a pedalar, agora contra um vento frio que cortava o rosto como navalha. Eduarda se encolheu ainda mais na cadeirinha, abraçando a boneca com força.
Elas subiram uma ladeira íngreme que fez Luana ter que levantar do banco para conseguir força nos pedais. As pernas queimavam, o peito ardia, mas ela não podia parar. Não quando estava tão perto de conseguir o dinheiro que precisava desesperadamente. No topo da ladeira, Luana parou para recuperar o fôlego e conferir novamente o endereço. Foi então que viu a placa. Rua dos Eucaliptos. Ela procurou pelos números nas casas, mas a numeração estava confusa. Tinha o 823, depois o 901, depois voltava para o 825. Nada fazia sentido. Aquela casa ali parece um castelo, Eduarda comentou, apontando para uma mansão imponente com jardins que ocupavam quase um quarteirão inteiro. O portão era dourado, havia carros caros estacionados na garagem, e até mesmo na chuva dava para ver que era um lugar onde moravam pessoas muito ricas. Luana olhou o papel molhado mais uma vez. 847. Ela contou as casas novamente, tentando entender a lógica da numeração. Pela localização, a única possibilidade era mesmo aquela mansão enorme. Mas parecia impossível que alguém daquele lugar tivesse pedido comida japonesa pelo aplicativo. Pessoas assim tinham chefe particular, não pediam delivery. Mãe, acho que a gente chegou, Eduarda disse vendo que a mãe tinha parado de pedalar e estava olhando fixamente para a mansão. Luana respirou fundo. A chuva estava ficando mais forte, Eduarda estava gelada e ela precisava daquele dinheiro. Mesmo que fosse estranho, mesmo que parecesse fora de lugar, ela tinha que tentar. Não podia voltar para casa sem entregar o pedido. Ela pedalou devagar até o portão dourado da mansão, sentindo-se completamente deslocada. A bicicleta vermelha desbotada contrastava violentamente com a opulência do lugar. Era como se duas realidades completamente diferentes tivessem se encontrado por acaso naquela tarde chuvosa. Será que é aqui mesmo, mãe? Eduarda perguntou impressionada com o tamanho do lugar. Só tem um jeito de descobrir, princesa. Luana desceu da bicicleta, tirou a sacola térmica da cesta dianteira e caminhou até o interfone dourado incrustado no muro. Suas mãos tremeram quando apertou o botão, não de frio, mas de nervosismo puro. Ela não fazia ideia de que estava prestes a tocar a campainha que mudaria sua vida e a da filha para sempre. Não sabia que do outro lado daquele portão estava exatamente a pessoa que elas precisavam encontrar. Não imaginava que aquele erro de endereço seria o acerto mais importante de suas vidas. O interfone dourado emitiu um bip suave, tão diferente dos apartamentos baratos onde Luana fazia entregas todos os dias. Ela esperou alguns segundos que pareceram eternos, ouvindo apenas o barulho da chuva batendo no asfalto e o respirar baixinho de Eduarda, que observava tudo com aqueles olhos grandes e curiosos. Boa tarde, Residência Almeida. Uma voz feminina e educada respondeu do outro lado. Era o tipo de voz que Luana associava com pessoas que nunca precisaram gritar para ser ouvidas, que nunca tiveram que competir com barulho de trânsito ou televisão alta de vizinho. Boa tarde, eu sou do delivery. Trouxe o pedido de comida japonesa. Luana respondeu, tentando soar profissional apesar dos cabelos pingando água e da roupa encharcada grudada no corpo. Houve uma pausa do outro lado. Uma pausa longa demais que fez o estômago de Luana se apertar de ansiedade. Comida japonesa? Mas ninguém aqui fez pedido de comida japonesa. A voz respondeu, confusa, mas ainda cordial. Luana sentiu o mundo desabar. Ela olhou novamente para o papel molhado na mão, depois para o número da casa, depois para Eduarda, que a observava com aquela confiança cega que só as crianças têm nas mães. Tem certeza? O endereço é Rua dos Eucaliptos, 847. Luana insistiu, a voz começando a tremer. Não podia estar errada. Não quando precisava tanto daquele dinheiro. Este é o 847, sim. Mas deve ter havido algum engano. Ninguém da família pediu comida. Eduarda se aproximou da mãe e segurou sua mão livre, sentindo a tensão no ar. Ela não entendia completamente o que estava acontecendo, mas sabia que a mamãe estava preocupada, e quando a mamãe ficava preocupada, ela também ficava. Mãe, está tudo bem? Eduarda sussurrou, apertando os dedos gelados da mãe. Luana olhou para a filha e tentou sorrir, mas foi um sorriso triste, cansado. Como ela ia explicar que tinham pedalado até ali debaixo de chuva por nada? Como ia explicar que não teriam dinheiro para o leite no fim de semana?
Moça, você está bem? Está chovendo muito. A voz do interfone voltou, agora com um tom de preocupação genuína. Foi então que uma segunda voz se aproximou do interfone, mais grave, masculina. Deixe-me falar com ela. Boa tarde, sou o Dr. Gustavo. Desculpe a confusão, mas realmente não fizemos nenhum pedido. Vocês estão muito molhadas aí fora? Havia algo na voz dele que era diferente. Não era apenas educação social. Era preocupação real, humana. Luana não estava acostumada com isso vinda de estranhos, especialmente estranhos ricos. Estamos bem, doutor. Desculpe incomodar. Foi engano nosso. Luana respondeu, já se virando para voltar à bicicleta. A chuva tinha engrossado ainda mais, e Eduarda estava começando a tremer de frio. Esperem. Não saiam na chuva assim. Pelo menos entrem para se abrigar até passar o temporal. Luana parou no meio do caminho. Era uma oferta tentadora, mas também suspeita. Por que um estranho rico convidaria uma entregadora encharcada para entrar em casa? Não precisa, doutor. A gente se vira. Por favor, insisto. Tenho uma criança com vocês. Não é seguro andar de bicicleta com esse temporal. Eduarda puxou a manga da jaqueta da mãe. Mãe, estou com muito frio. Ela disse baixinho, mas alto o suficiente para ser ouvida pelo interfone. Do outro lado, Dr. Gustavo sentiu algo apertar no peito ao ouvir a voz da criança. Era uma voz doce, delicada, que o lembrava de coisas que ele preferia não lembrar. Abra o portão, Dona Carmen, ele disse para a empregada. E prepare um chá quente. O portão dourado começou a se abrir lentamente, revelando uma garagem coberta onde 3 carros importados estavam estacionados. Era um mundo completamente diferente do que Luana conhecia. E ela hesitou novamente. Mãe, podemos entrar? Estou sentindo aquela dor de novo. Eduarda sussurrou, tocando a barriga. Essa frase foi como um tiro no coração de Luana. A dor que Eduarda sentia às vezes era um mistério que ela não tinha dinheiro para investigar a fundo. Os médicos do posto de saúde sempre diziam que era normal, que criança sempre reclamava de dor de barriga. Mas Luana sentia que era algo mais sério. Está bem, princesa. Vamos entrar só para nos secar. Luana empurrou a bicicleta até a garagem, sentindo-se completamente fora de lugar. O piso era de mármore. Havia uma fonte pequena decorativa no canto e o teto era alto como uma catedral. Era maior que o apartamento onde elas moravam. Dr. Gustavo apareceu na porta que ligava a garagem à casa. Era um homem de uns 40 anos, cabelos escuros com algumas mechas grisalhas, vestindo uma roupa casual, mas claramente cara. Tinha o tipo de aparência que transmitia confiança e seriedade, mas os olhos eram gentis. Quando ele viu Luana e Eduarda, ambas encharcadas e tremendo, seu coração apertou ainda mais. A mulher era jovem, devia ter uns 25 anos, mas carregava nos ombros um peso que a fazia parecer mais velha. A menina era pequena demais, frágil demais, e estava visivelmente desconfortável. Meu Deus, vocês estão completamente molhadas. Dona Carmen, traga toalhas, por favor. E aquele chá que estava preparando. Não precisa se incomodar, doutor. A gente só vai esperar a chuva diminuir um pouco, Luana disse, ainda segurando firme a mão de Eduarda. Que bobagem. Entrem, por favor. Eduarda olhou para cima, para o rosto da mãe, esperando a decisão. Ela confiava completamente em Luana, mas estava realmente com frio, e a dor na barriga estava piorando. Tá bem, Luana concordou finalmente. Mas só até a chuva passar. Eles entraram em um hall de entrada que era maior que a sala de estar de muitas casas. Havia um lustre de cristal no teto, quadros nas paredes que pareciam caros, e uma escadaria curva que subia para o segundo andar. Eduarda ficou boquiaberta. Mãe, isso é um palácio? Dr. Gustavo riu baixinho. Não é um palácio, não. É só uma casa grande. Maior que todas as casas que já vi juntinhas. Eduarda respondeu com a honestidade típica das crianças. Dona Carmen, uma senhora de uns 60 anos com cara bondosa, apareceu carregando toalhas fofas e cheirosas. Venham, queridas. Vou levá-las para se secarem. Mas foi quando Eduarda tentou dar um passo que ela cambaleou levemente, apoiando a mão na parede. A dor que sentia estava ficando mais intensa. Doutor. Gustavo notou imediatamente.
Como médico, tinha desenvolvido um olhar clínico aguçado para detectar quando algo não estava bem. A pequena está bem? Ele perguntou, aproximando-se. Só está cansada, Luana respondeu rapidamente, pegando Eduarda no colo. Pedalamos muito hoje. Mas Dr. Gustavo viu algo nos olhos de Eduarda que o fez parar tudo. Era uma expressão que ele conhecia bem demais. Uma expressão que o assombrava há anos. Com licença, ele disse gentilmente. Posso fazer uma pergunta? A Eduarda tem sentido dores recorrentes? Cansaço excessivo? Luana se tensionou imediatamente. Por que pergunta? Sou médico. Pediatra, na verdade. E percebi alguns sinais que podem indicar que ela precisa de uma avaliação mais cuidadosa. O mundo de Luana parou. Um pediatra. Ali, na frente dela, estava exatamente o tipo de profissional que ela precisava, mas nunca tinha condições de consultar. Doutor, ela disse, a voz embargada. Eu sei que tem algo errado com ela, mas eu não tenho plano de saúde, não tenho dinheiro para consultas particulares. Neste momento isso não importa. Dr. Gustavo interrompeu suavemente. O que importa é que ela receba a atenção que precisa. Eduarda olhou do médico para a mãe, não entendendo completamente a conversa, mas sentindo que algo importante estava acontecendo. Mamãe, eu vou ficar boa? Essa pergunta simples e inocente ecoou pelo hall imenso, carregada de um peso que nenhuma criança deveria carregar. E naquele momento, doutor, Gustavo soube que não poderia deixar aquelas duas saírem de sua casa sem antes entender completamente o que estava acontecendo. O erro de endereço tinha se transformado em algo muito maior que uma simples entrega cancelada. Tinha se transformado no encontro de duas pessoas que precisavam uma da outra de formas que ainda nem começavam a compreender. Doutor. Gustavo se ajoelhou na frente de Eduarda, ficando na altura dos olhos dela. Era algo que aprendera anos atrás. Crianças se sentem mais seguras quando você fala no mesmo nível que elas. Seus movimentos eram cuidadosos, delicados, como quem sabia exatamente como lidar com pequenos pacientes assustados. Eduarda, esse é um nome muito bonito. Você sabe o que significa? Ele perguntou com um sorriso genuíno, ignorando completamente as roupas molhadas e o fato de estar recebendo estranhas em sua casa. A menina balançou a cabeça, mas seus olhos brilharam com curiosidade. Mesmo sentindo desconforto, ela sempre ficava interessada quando alguém falava sobre seu nome. Significa guardiã da riqueza. E sabe que tipo de riqueza você guarda? Doutor. Gustavo continuou, observando discretamente a palidez da pele dela, a forma como ela se apoiava mais em uma perna que na outra. A riqueza do sorriso mais lindo que já vi hoje. Eduarda sorriu, e foi um sorriso que iluminou todo o hall imenso. Luana sentiu o coração apertar vendo a filha interagir com tanta naturalidade com aquele homem que acabaram de conhecer. Fazia muito tempo que Eduarda não sorria daquele jeito para um estranho. Doutor, a senhora pode mesmo preparar aquele chá? Dona Carmen perguntou, aparecendo novamente com mais toalhas nas mãos. Por favor, Carmen. E vê se temos alguma coisa doce que uma princesa gostaria de comer. Eu adoro bolo de chocolate, Eduarda disse timidamente, mas logo se corrigiu. Mas a mamãe diz que não pode porque é caro. O comentário inocente da criança ecoou pelo ambiente como um sino tocando. Luana sentiu as bochechas pegarem fogo de vergonha. Ela não queria que ninguém soubesse das dificuldades que enfrentavam, especialmente não um estranho rico que já estava sendo gentil demais. Eduarda. Luana começou, mas Dr. Gustavo levantou a mão delicadamente. Hoje é um dia especial. Dias especiais pedem bolo de chocolate, ele disse piscando para Eduarda. Carmen, acho que temos daquele bolo que você fez ontem, não é? Claro, doutor. Vou preparar tudo na sala de estar. É mais aconchegante. Enquanto Carmen se afastava, Dr. Gustavo se voltou para Luana. Havia algo no olhar dele que ela não conseguia decifrar. Não era pena, não era condescendência. Era algo mais profundo, mais pessoal. Posso fazer algumas perguntas sobre Eduarda? Perguntas médicas? Luana hesitou. Parte dela queria pegar a filha e sair correndo dali. Não estavam acostumadas com tanta gentileza, e gentileza demais às vezes vinha com preço. Mas outra parte dela,
A parte desesperada, que sabia que algo não estava certo com Eduarda, queria ouvir o que um médico de verdade tinha a dizer. Pode perguntar. Ela respondeu baixinho. Há quanto tempo ela sente essas dores abdominais? Uns 6 meses. Começou devagar, achei que fosse coisa de criança, mas tem piorado. Dr. Gustavo assentiu, fazendo perguntas específicas que Luana nunca tinha ouvido dos médicos do posto de saúde. Ele queria saber sobre o apetite de Eduarda, sobre seus hábitos de sono, sobre episódios de fadiga, sobre a cor da pele em diferentes momentos do dia. Mamãe, posso sentar? Eduarda interrompeu, segurando mais firme na mão de Luana. Claro que pode, princesa. Dr. Gustavo indicou um sofá próximo, forrado com tecido que parecia mais caro que todo o mobiliário do apartamento onde elas moravam. Quando Eduarda se sentou, Dr. Gustavo notou como ela imediatamente se curvou para a frente, instintivamente tentando aliviar o desconforto abdominal. Era um movimento sutil, mas que seus anos de experiência em pediatria tinham ensinado a reconhecer. Eduarda, você se importa se eu olhar seus olhinhos? É como um joguinho. A menina concordou, e Dr. Gustavo usou uma pequena lanterna do celular para examinar as pupilas dela. O que viu confirmou suas suspeitas iniciais. Havia sinais de anemia, possivelmente severa. Luana, ele disse calmamente, virando-se para a mãe. Quando foi a última vez que Eduarda fez exames de sangue? Nunca fez. O médico do posto sempre disse que não era necessário, que dor de barriga em criança é normal. Dr. Gustavo sentiu uma onda de frustração, mas não deixou transparecer. Sabia muito bem como o sistema público de saúde funcionava, conhecia as limitações, as filas intermináveis, a falta de recursos para investigações mais profundas. Gostaria de fazer alguns exames nela, exames simples, que não doem nada, só para ter certeza de que está tudo bem. Luana sentiu o estômago apertar. Doutor, eu já disse que não tenho condições de pagar. Não falei em pagamento. Doutor. Gustavo interrompeu gentilmente. Falei em cuidar de uma criança que precisa de atenção médica. Carmen voltou empurrando um carrinho de chá elegante, com bolo de chocolate, biscoitos e um chá que cheirava a canela e mel. Eduarda abriu os olhos grandes vendo toda aquela fartura. Posso comer, mamãe? Luana assentiu, observando a filha pegar um pedaço pequeno de bolo e comer devagar, saboreando cada garfada como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Era de partir o coração ver como uma criança de 6 anos já havia aprendido a não desperdiçar nada. Está gostoso? Dr. Gustavo perguntou, sentando-se ao lado de Eduarda. É o bolo mais gostoso que já comi na vida inteira. Ela respondeu com a boca ainda cheia, fazendo o Dr. Gustavo rir. Você quer saber um segredo? Ele sussurrou conspirativamente. Dona Carmen faz o melhor bolo de chocolate da cidade. Às vezes eu como no café da manhã. No café da manhã? Eduarda arregalou os olhos. A mamãe não deixa. Bem, às vezes as regras podem ser quebradas em dias especiais, doutor. Gustavo disse, olhando para Luana com um sorriso que pedia permissão. Luana não conseguiu evitar um sorriso pequeno. Fazia tanto tempo que não via Eduarda tão animada, tão infantil. Nos últimos meses a menina tinha ficado mais quieta, mais introspectiva, como se instintivamente soubesse que algo não estava certo em seu corpinho. Doutor, Luana disse hesitante, posso perguntar por que está sendo tão gentil conosco? Não é que não esteja agradecida, mas pessoas como o senhor normalmente não. Normalmente não o quê? Não se importam com pessoas como nós. Dr. Gustavo ficou em silêncio por um momento, observando Eduarda terminar seu pedaço de bolo com cuidado de não deixar nenhuma migalha escapar. Luana, posso contar uma história para vocês? Eduarda levantou a cabeça, interessada. Ela adorava histórias. Há alguns anos eu tinha uma filha. Ela se chamava Isabela e tinha quase a mesma idade da Eduarda. A voz dele ficou mais baixa, mais carregada de emoção. Isabela também sentia dores abdominais, também ficava cansada facilmente. E eu, mesmo sendo médico, demorei para perceber que eram sinais de algo sério. Luana sentiu um arrepio percorrer a espinha. Havia algo na forma como ele falava que a assustava e a consolava ao mesmo tempo. O que aconteceu com ela? Eduarda perguntou inocentemente. Dr. Gustavo respirou fundo antes de responder. Isabela precisou ir morar no céu com os anjos. Mas antes disso, ela me ensinou algo muito importante,
que quando uma criança precisa de ajuda, você não pergunta sobre dinheiro, sobre classe social, sobre nada. Você simplesmente ajuda. O silêncio que se seguiu foi pesado de emoção. Eduarda não entendia completamente o que significava ir morar no céu, mas percebia que era algo triste. Ela se aproximou de Dr. Gustavo e, com a naturalidade típica das crianças, pegou a mão dele. Você está triste porque sente saudade dela? Um pouquinho, ele admitiu, apertando suavemente a mãozinha pequena. Mas sabe o que me deixa feliz? Poder ajudar outras crianças especiais como você. Luana sentiu lágrimas formarem nos olhos. Finalmente entendia por que aquele homem estava sendo tão bondoso. Não era caridade. Era amor sendo direcionado para onde poderia fazer diferença. Doutor Gustavo, ela disse, a voz embargada, se o senhor realmente acha que precisa examinar a Eduarda, acho que sim. E acho que, quanto antes, melhor. Vai doer? Eduarda perguntou, mostrando pela primeira vez um pouco de medo. Nada que vamos fazer vai doer, princesa. Promessa de médico. E promessa de médico é igual promessa de Pink? Ela perguntou, estendendo o mindinho. Dr. Gustavo riu, uma risada genuína que ecoou pela sala. É ainda mais forte que promessa de Pink. Eles entrelaçaram os dedinhos mínimos, selando um acordo que mudaria todas as suas vidas. Luana observou a cena com o coração apertado, percebendo que aquele erro de endereço talvez não tivesse sido erro algum. Talvez o destino tivesse conspirado para trazer sua filha exatamente até a pessoa que poderia salvá-la. E talvez Dr. Gustavo precisasse tanto quanto elas daquele encontro inesperado em uma tarde chuvosa. A chuva continuava batendo nas janelas da mansão, mas dentro da sala de estar, algo muito mais poderoso que o temporal estava acontecendo. 3 vidas solitárias estavam se encontrando, e o que nasceria daquele encontro seria maior que qualquer um deles poderia imaginar. A chuva havia diminuído para uma garoa fina, mas nenhuma das 3 pessoas na sala de estar da mansão parecia ter pressa para que aquele momento acabasse. Doutor. Gustavo observava Eduarda brincar com as migalhas do bolo no prato, criando desenhinhos com o dedo, enquanto Luana tentava processar tudo o que estava acontecendo. Sabe, Eduarda, Dr. Gustavo disse suavemente, tenho um consultório aqui em casa. Que tal se fôssemos dar uma olhadinha? Só para conhecer. Um consultório dentro de casa? Os olhos de Eduarda brilharam com curiosidade. Como um hospital pequeninho. Exatamente como um hospital pequeninho, mas muito mais aconchegante. Luana hesitou novamente. Cada passo que davam para dentro daquela casa a fazia sentir como se estivesse entrando em um mundo que não era seu. Mas ao mesmo tempo, pela primeira vez em meses, sentia uma pequena chama de esperança acendendo no peito. Podemos só olhar? Ela perguntou. Claro, só olhar. Doutor. Gustavo os conduziu por um corredor amplo decorado com quadros de paisagens serenas. Eduarda caminhava devagar, uma mão segurando a de Luana e a outra deslizando pela parede, impressionada com o tamanho da casa. Doutor Gustavo, quantas pessoas moram aqui? Ela perguntou. Só eu e a dona Carmen. Só vocês 2? Mas é tão grande. Eduarda parou e olhou ao redor. Vocês não se perdem? Dr. Gustavo riu baixinho. Às vezes me sinto um pouco perdido, sim. Havia algo na forma como ele disse isso que fez Luana olhar para ele com mais atenção. Não era sobre se perder fisicamente na casa. Era sobre algo muito mais profundo. Eles pararam em frente a uma porta de madeira clara com uma placa discreta. Dr. Gustavo Almeida, Pediatria. Doutor. Gustavo abriu a porta e revelou um consultório que parecia saído de uma revista médica, mas com toques especiais que o tornavam acolhedor para crianças. Uau! Eduarda exclamou, soltando a mão da mãe e entrando no ambiente. As paredes eram pintadas em tons suaves de azul e verde, com adesivos de nuvens e passarinhos. Havia uma mesa baixa com papéis e giz de cera, uma estante cheia de livros infantis e até mesmo alguns bichinhos de pelúcia estrategicamente posicionados. Posso pegar o ursinho? Eduarda perguntou, apontando para um urso panda fofo em uma das cadeiras. Claro que pode. Ele está aí exatamente para isso. Eduarda abraçou o urso e se sentou na cadeira pequena, balançando as pernas que não chegavam ao chão.
Luana observou a filha ficar imediatamente mais relaxada naquele ambiente pensado especialmente para crianças. Luana, posso fazer uma proposta? Dr. Gustavo disse baixinho, de forma que Eduarda não ouvisse. Que proposta? Gostaria de fazer alguns exames básicos na Eduarda. Hoje mesmo. Tenho todo o equipamento necessário aqui. Luana sentiu o coração acelerar. Doutor, eu já expliquei que não tenho como pagar. E eu já expliquei que não estou falando de pagamento. Estou falando de uma criança que precisa de cuidados médicos. Mas por que faria isso? Por que se importa tanto assim? Dr. Gustavo olhou para Eduarda, que estava conversando baixinho com o urso panda, contando segredos que só ela sabia. Porque quando olho para ela, vejo minha Isabela. Vejo uma menina especial que merece ter a chance de crescer forte e saudável. E vejo uma mãe que faria qualquer coisa por sua filha, exatamente como minha esposa fazia. A menção da esposa fez Luana perceber mais um pedaço da história dele. Sua esposa, ela partiu 2 anos depois da Isabela. Disse que a casa ficou grande demais, silenciosa demais. Dr. Gustavo respirou fundo. Desde então, tenho vivido cercado de memórias e silêncio. Eduarda levantou da cadeira e se aproximou deles, ainda abraçando o urso panda. Doutor Gustavo, o ursinho me contou que você fica triste às vezes. Quer que eu conte uma piada para você rir? A espontaneidade da criança fez o coração de Dr. Gustavo apertar e se aquecer ao mesmo tempo. Adoraria ouvir uma piada. Por que o passarinho foi ao médico? Não sei, por quê? Porque ele estava piando. Eduarda gargalhou da própria piada e sua risada contagiosa fez Dr. Gustavo e Luana rirem também. Essa foi a melhor piada que ouvi em muito tempo, Dr. Gustavo disse. E era verdade. Fazia anos que não ria de forma tão genuína. Mamãe, posso ficar aqui mais um pouquinho? O ursinho está se sentindo sozinho. Luana olhou nos olhos de Dr. Gustavo e viu algo que a tranquilizou completamente. Não havia segundas intenções. Não havia armadilhas. Havia apenas um homem bom que queria ajudar e que talvez precisasse tanto da companhia delas quanto elas precisavam da ajuda dele. Eduarda, o Dr. Gustavo quer fazer uns examinhos em você. Nada que vai doer. Só para ver se está tudo certinho. Como quando a mamãe olha minha garganta quando estou gripada. Exatamente assim, Dr. Gustavo confirmou. Só que tenho equipamentos mais legais para olhar. Equipamentos legais? Dr. Gustavo se dirigiu a um armário e tirou um estetoscópio colorido. Este aqui tem desenhos de borboletas, vê? Eduarda ficou fascinada. Posso escutar meu coração? Claro que pode. Doutor. Gustavo colocou o estetoscópio nos ouvidos de Eduarda e posicionou a campânula sobre o peito dela. Os olhos da menina se arregalaram ao ouvir as batidas ritmadas. Meu coração faz barulho. Faz sim. E é um barulho muito bonito. Enquanto Eduarda se divertia ouvindo o próprio coração, Dr. Gustavo aproveitou para fazer uma avaliação inicial. Observou a respiração dela, a cor das mucosas, a textura da pele. Cada observação confirmava suas suspeitas iniciais. Agora vou ouvir seu coração com meus ouvidos de médico, ele disse, trocando de lugar com Eduarda. Enquanto auscultava, Dr. Gustavo notou um sopro cardíaco leve que poderia estar relacionado à anemia. A palidez da criança, combinada com a fadiga e as dores abdominais, pintava um quadro que ele conhecia bem. Eduarda, você tem se sentido muito cansada ultimamente? Um pouquinho. Às vezes não consigo brincar muito. E sua barriguinha dói sempre no mesmo lugar? Eduarda colocou a mão sobre o abdômen, indicando uma área específica. Dr. Gustavo fez uma palpação suave, observando as reações da criança. Dói quando aperto aqui? Só um pouquinho. Luana observava tudo com o coração na boca. Cada expressão no rosto de Dr. Gustavo. Cada pergunta que fazia. Cada exame que realizava. Ela não tinha conhecimento médico, mas instinto de mãe nunca falha. E seu instinto dizia que havia algo sério acontecendo. Doutor, ela disse baixinho. É grave? Dr. Gustavo terminou o exame e ajudou Eduarda a descer da maca. Preciso de alguns exames complementares para ter certeza, mas acredito que seja algo tratável. Algo tratável soou como música para os ouvidos de Luana. Durante meses ela havia convivido com o medo do desconhecido,
com a sensação de que algo estava errado, mas sem meios de descobrir o quê. Que tipo de exames? Exames de sangue, uma ultrassonografia abdominal, nada muito complexo. Posso fazer tudo aqui mesmo. Aqui, tenho um laboratório pequeno no subsolo. Nada muito elaborado, mas suficiente para os exames básicos. Eduarda, que estava brincando novamente com o urso panda, levantou a cabeça. Vamos descer para o subsolo, como uma aventura. Exatamente como uma aventura, Dr. Gustavo confirmou. Mas primeiro, que tal se a Dona Carmen preparasse um lanche para vocês? Tratamentos médicos sempre funcionam melhor quando o paciente está bem alimentado. Posso comer mais bolo? Pode comer tudo que quiser, princesa. Enquanto Carmen preparava o lanche, Dr. Gustavo se virou para Luana. Sei que ainda deve estar desconfiada, e entendo perfeitamente. Mas quero que saiba que minha única motivação é ajudar Eduarda. E talvez, de uma forma estranha, vocês estejam me ajudando também. Como assim? Esta casa estava muito quieta, muito vazia. Fazia tempo que não ouvia risada de criança ecoando pelos corredores. Fazia tempo que não me sentia útil como médico, e não apenas como alguém que vai ao hospital cumprir horário. Luana percebeu que Dr. Gustavo estava sendo completamente honesto. Não havia máscaras sociais, não havia performances. Era apenas um homem solitário que havia encontrado uma forma de canalizar sua dor em algo construtivo. Se realmente não vai custar nada, não vai custar nada. Promessa de médico e promessa de Pink. Eduarda apareceu ao lado deles, estendendo o mindinho. Falaram em promessa de Pink sem mim? Os três entrelaçaram os dedinhos mínimos, criando um círculo de confiança e esperança. Naquele momento, Luana soube que havia tomado a decisão certa. Não importava quão surreal fosse a situação. Não importava quão improvável fosse aquele encontro. Às vezes, os milagres chegam disfarçados de erros de endereço em tardes chuvosas. O laboratório no subsolo da mansão parecia saído de um filme de ficção científica, mas Dr. Gustavo havia decorado as paredes com adesivos de estrelas e planetas para tornar o ambiente menos intimidador para os pequenos pacientes. Eduarda desceu as escadas, segurando firme na mão de Luana, os olhos arregalados de curiosidade e um pouquinho de nervosismo. Parece a nave espacial do filme que vi na televisão. Ela sussurrou para a mãe, impressionada com os equipamentos modernos que brilhavam sob a luz suave. É uma nave espacial médica, Dr. Gustavo disse, ouvindo o comentário. E você é nossa astronauta especial de hoje. Carmen havia preparado um lanche caprichado que estava esperando em uma mesinha lateral. Sanduíches cortados em formato de estrela, suco de laranja fresquinho e mais pedaços daquele bolo de chocolate que havia conquistado o coração de Eduarda. Primeiro vamos nos alimentar bem, depois fazemos nossa missão espacial, Dr. Gustavo anunciou, percebendo que Eduarda estava um pouco tensa. Enquanto a menina comia, ele explicou cada equipamento de forma lúdica, transformando aparelhos médicos em objetos mágicos. O aparelho de ultrassom virou um detector de tesouros dentro da barriga. O equipamento para exame de sangue se tornou um analisador de superpoderes. Doutor Gustavo, Eduarda perguntou entre uma garfada e outra. Quando você era pequeno, queria ser astronauta também? Na verdade, queria ser médico desde os 5 anos. Sabe por quê? Eduarda balançou a cabeça, curiosa. Porque queria ter poderes mágicos para fazer as pessoas ficarem bem. E conseguiu? A pergunta inocente fez Dr. Gustavo pausar. Ele olhou para as próprias mãos, lembrando de todas as vezes que esses poderes mágicos não foram suficientes. Às vezes sim, às vezes não. Mas nunca paro de tentar. Luana observou a troca entre eles, percebendo como o Dr. Gustavo falava com Eduarda sem condescendência, tratando-a como uma pessoa completa, não apenas como uma criança. Era uma qualidade rara que ela só havia visto em médicos verdadeiramente especiais. Pronta para nossa aventura espacial? Dr. Gustavo perguntou quando Eduarda terminou de comer. Prontinha! O primeiro exame foi a ultrassonografia. Dr. Gustavo aplicou o gel condutor na barriga de Eduarda, que riu com a sensação geladinha e começou a mover o transdutor suavemente sobre a região abdominal. Olha só, posso ver seu coração na tela, ele disse, apontando para o monitor. E aqui está seu estômago, e aqui... Ele parou. Na tela,
Havia algo que fez seu coração acelerar. Uma massa irregular na região do abdômen, exatamente onde Eduarda sentia dor. Dr. Gustavo continuou o exame, mudando ângulos, verificando diferentes áreas, mas sempre voltando àquela imagem preocupante. O que é aquela bolinha escura? Eduarda perguntou, vendo a expressão concentrada no rosto dele. É uma parte do seu corpo que precisa de atenção especial. Dr. Gustavo respondeu cuidadosamente, não querendo assustá-la. Luana notou imediatamente a mudança no tom de voz dele. Seu instinto maternal disparou todos os alarmes. Doutor, ela disse baixinho, tem algo errado? Dr. Gustavo terminou o exame e limpou o gel da barriga de Eduarda antes de responder. Preciso fazer o exame de sangue para ter certeza, mas encontrei algo que explica os sintomas da Eduarda. Algo como o quê? Vamos fazer o exame de sangue primeiro, está bem? Depois conversamos com calma. Eduarda, que não percebia a tensão crescente entre os adultos, estava brincando com os botões de um aparelho desligado. Posso apertar este botão vermelho? Pode sim, princesa. O exame de sangue foi realizado com uma habilidade impressionante. Dr. Gustavo conseguiu coletar o material necessário tão rapidamente que Eduarda mal teve tempo de sentir desconforto. Nem doeu, ela exclamou orgulhosa da própria coragem. Você é a paciente mais corajosa que já conheci. Enquanto as amostras eram processadas nos equipamentos automatizados, Dr. Gustavo levou Luana para um canto do laboratório, longe o suficiente para que Eduarda não ouvisse. Luana, preciso ser honesto com você. O ultrassom mostrou uma massa abdominal que precisa ser investigada imediatamente. O mundo de Luana pareceu inclinar. Uma massa? Você quer dizer... Ainda não sei o que é exatamente. Pode ser muita coisa, mas precisa de tratamento urgente. Luana sentiu as pernas ficarem fracas. Ela se apoiou na bancada do laboratório, tentando processar a informação. Quanto custaria o tratamento? Luana, por favor, esqueça dinheiro por enquanto. O importante é cuidar da Eduarda. Mas eu preciso saber. Preciso entender se vou conseguir pagar, se vou ter que vender alguma coisa, se... Dr. Gustavo segurou gentilmente os ombros dela. Respira. Vamos resolver isso juntos, está bem? Naquele momento, os equipamentos começaram a apitar, indicando que os resultados dos exames estavam prontos. Dr. Gustavo conferiu os números na tela, e sua expressão ficou ainda mais séria. A anemia era severa, muito pior do que ele havia imaginado. Os níveis de hemoglobina estavam perigosamente baixos, explicando a fadiga e a palidez de Eduarda. Mas havia outros marcadores alterados que confirmavam suas piores suspeitas. Mãe, por que vocês estão com cara de preocupados? Eduarda se aproximou deles, segurando o urso panda que havia trazido do consultório. Luana se ajoelhou na frente da filha, tentando controlar as próprias emoções. Princesa, o Dr. Gustavo descobriu por que você anda se sentindo cansada. E ele vai me deixar boa? A pergunta simples e cheia de confiança fez Dr. Gustavo sentir um peso enorme nos ombros. Ele se ajoelhou também, ficando na altura das duas. Eduarda, você tem uma condição especial que precisa de cuidados médicos. É algo sério, mas tratável. Como a Isabela tinha. A menção da própria filha fez Dr. Gustavo engolir em seco. Parecido com o que a Isabela tinha, sim. E você vai cuidar de mim como cuidou dela? Vou fazer tudo que estiver ao meu alcance, prometo. Eduarda pensou por um momento. Depois estendeu o mindinho. Promessa de Pink? Promessa de Pink. Depois que fizeram o ritual do mindinho, Dr. Gustavo se levantou e olhou para Luana. Preciso explicar algumas coisas para vocês. A condição da Eduarda requer tratamento imediato e contínuo. Mas quero que saibam que não vão enfrentar isso sozinhas. Doutor, eu não posso aceitar caridade. Não é caridade. Ele interrompeu firmemente. É um médico cuidando de uma paciente que precisa dele. É uma oportunidade de fazer algo significativo novamente. Luana olhou para Eduarda, que estava brincando com o urso, alheia à gravidade da situação. Como mãe, ela faria qualquer coisa para garantir que a filha ficasse bem. Se isso significava aceitar a ajuda de um estranho gentil, então ela aceitaria. O que precisa ser feito? Primeiro, vamos começar o tratamento imediatamente. Eduarda vai precisar de medicações específicas e acompanhamento constante. Segundo,
Vocês vão ficar aqui. Aqui? Esta casa tem quartos de sobra e eu preciso monitorar a Eduarda de perto. Além disso, ele hesitou por um momento. Esta casa precisa de risadas de criança novamente. Eduarda levantou a cabeça, tendo ouvido a última parte. Vamos morar no castelo? Por um tempo, sim, Dr. Gustavo confirmou. E posso brincar com todos os brinquedos do consultório? Todos os dias. Eduarda correu até o doutor Gustavo e o abraçou pelas pernas, o gesto mais espontâneo e carinhoso que ele havia recebido em anos. Obrigada por cuidar de mim, ela disse, olhando para cima com aqueles olhos grandes e confiantes. Dr. Gustavo sentiu lágrimas formarem nos olhos. Pela primeira vez desde que perdeu Isabela, sentia que tinha um propósito real, uma razão para usar seus conhecimentos médicos para algo que realmente importava. Obrigado por me deixar cuidar de você, princesa. Luana observou a cena com o coração apertado de emoção. Aquele homem que mal conheciam havia se tornado, em questão de horas, a esperança que ela tanto precisava. E talvez elas tivessem se tornado a família que ele perdeu. O erro de endereço tinha se transformado no acerto mais importante de suas vidas. 3 semanas haviam se passado desde que Luana e Eduarda se mudaram para a mansão. O tratamento médico havia começado, e Eduarda já mostrava sinais de melhora. Suas bochechas tinham recuperado um pouco da cor rosada, e ela conseguia brincar por períodos mais longos sem se cansar. Dr. Gustavo monitorava cada progresso como se fosse um milagre pessoal. A rotina delas havia se estabelecido naturalmente. Luana ajudava Carmen com os afazeres da casa, não por obrigação, mas porque não conseguia ficar parada recebendo ajuda sem dar nada em troca. Eduarda passava as manhãs fazendo os tratamentos com o Dr. Gustavo e as tardes explorando cada canto da mansão, sempre acompanhada do urso panda que havia se tornado seu companheiro inseparável. Foi numa manhã de domingo que o primeiro problema apareceu. O som da campainha ecoou pela casa, seguido por vozes altas e impacientes no portão. Dr. Gustavo estava no consultório revisando os exames mais recentes de Eduarda quando Carmen subiu correndo as escadas. Dr. Gustavo, tem visita. Sua irmã Helena chegou com o marido e mais 2 pessoas. Disseram que era urgente. Dr. Gustavo suspirou profundamente. Helena só aparecia quando queria algo ou quando estava incomodada com alguma coisa. E pelo tom de Carmen, parecia ser a segunda opção. Luana, pode ficar com Eduarda aqui no consultório? Vou resolver isso rapidamente. Mas não foi rápido. 10 minutos depois, as vozes na sala de estar tinham se tornado uma discussão acalorada que chegava até o consultório. Eduarda estava brincando com alguns brinquedos médicos adaptados quando parou e olhou para Luana. Por que estão gritando lá embaixo? Às vezes os adultos falam alto quando estão preocupados, princesa. Eles estão preocupados com a gente. Luana não soube como responder. Ela também estava ouvindo a discussão e conseguia captar palavras isoladas que a deixavam inquieta. Aproveitadora, interesseira, perdeu o juízo. A porta do consultório se abriu bruscamente e Dr. Gustavo entrou com o rosto vermelho de raiva contida. Atrás dele, uma mulher loira de uns 50 anos irrompeu no ambiente, seguida por um homem de terno e mais 2 pessoas que Luana não conhecia. Gustavo, isso é ridículo! Uma entregadora de comida e a filha morando na sua casa? Que palhaçada é essa? Helena falava em um tom que não se importava se Luana e Eduarda estavam ouvindo. Helena, baixe a voz. Tem uma criança presente. Ah, a criança! Helena olhou para Eduarda com desdém mal disfarçado. A filha da oportunista que se aproveitou da sua bondade excessiva. Eduarda se escondeu atrás de Luana, assustada com a hostilidade da mulher. Luana sentiu o sangue ferver, mas tentou manter a calma por causa da filha. Com licença, Luana disse, pegando Eduarda no colo. Vamos para o quarto. Não, fique, Dr. Gustavo disse firmemente. Quem tem que sair são eles. Gustavo, você enlouqueceu completamente. O homem de terno se manifestou. Essa mulher está claramente se aproveitando da sua vulnerabilidade emocional. Qualquer pessoa com meio cérebro veria isso. Roberto, você não sabe do que está falando. Não sei? Uma entregadora de bicicleta que, por acaso, aparece na sua porta com uma filha doente? E você, por acaso, é especialista exatamente na doença da criança? Que conveniência extraordinária! Helena se aproximou mais de Luana,
o olhar cheio de desprezo. Quanto você quer? Diga logo seu preço para sair da vida do meu irmão. Eduarda começou a chorar baixinho, se escondendo mais no pescoço da mãe. O som dos soluços da menina fez Dr. Gustavo perder completamente a paciência. Chega! Ele gritou, fazendo todos se calarem. Helena, Roberto! Saiam da minha casa, agora! Gustavo, somos sua família. Família não humilha criança doente. Família não julga sem conhecer. Vocês não são bem-vindos aqui enquanto não aprenderem a respeitar Luana e Eduarda. Você está cometendo um erro terrível, uma das outras pessoas disse. Essa mulher vai te deixar na miséria e desaparecer quando conseguir o que quer. Luana não aguentou mais. Com Eduarda ainda no colo, se dirigiu para Dr. Gustavo. Doutor, talvez eles tenham razão. Talvez seja melhor a gente ir embora. Não, Dr. Gustavo disse categoricamente. Vocês não vão a lugar nenhum. O tratamento da Eduarda não pode ser interrompido. Viu só? Helena riu com escárnio. Agora ela está usando a doença da filha para chantagear emocionalmente você. Essa foi a gota d'água. Dr. Gustavo se dirigiu para a porta e a abriu completamente. Saiam, todos, e não voltem enquanto não pedirem desculpas para Luana e Eduarda. Gustavo, você vai se arrepender disso, Roberto disse enquanto saía. O único arrependimento que tenho é ter demorado tanto para expulsar vocês daqui. Depois que todos saíram, o silêncio pesou na casa. Eduarda ainda chorava baixinho, traumatizada com a hostilidade que havia presenciado. Dr. Gustavo se aproximou delas, o coração partido. Eduarda, princesa, eles já foram embora. Não vão mais gritar. Por que aquela senhora falou feio da mamãe? Eduarda perguntou entre soluços. Doutor. Gustavo olhou para Luana, vendo lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto dela. Às vezes as pessoas ficam com medo quando não entendem as coisas. E quando ficam com medo, falam coisas ruins. Mas a mamãe não é ruim. A mamãe é a melhor do mundo inteiro. Eu sei disso, princesa. E você sabe. E isso é o que importa. Luana finalmente falou, a voz embargada. Doutor Gustavo, eles não estão completamente errados. Eu realmente apareci do nada na sua vida. É natural que sua família se preocupe. Luana, olhe para mim. Dr. Gustavo segurou gentilmente o rosto dela, fazendo-a encará-lo. Em 3 semanas vocês trouxeram mais alegria para esta casa do que ela viu em 3 anos. Eduarda está melhorando. Você está ajudando a cuidar de tudo. E eu me sinto vivo novamente. Mas sua família... Minha família verdadeira está aqui nesta sala. Vocês duas. Eduarda parou de chorar e olhou para Dr. Gustavo. A gente é sua família agora? Se vocês quiserem, sim. Eu quero, Eduarda exclamou, estendendo os bracinhos para ele. Dr. Gustavo a pegou no colo, e ela se aconchegou contra seu peito como fazia com Luana. Naquele momento, qualquer dúvida que restava sobre a autenticidade dos sentimentos dele desapareceu completamente. Nos dias seguintes, os comentários maldosos não pararam. Os vizinhos começaram a falar. Luana ouvia sussurros quando saía para buscar medicamentos na farmácia. A aproveitadora que se instalou na casa do doutor. Gustavo, coitado dele, não vê que está sendo enganado. Usando a filha doente para se dar bem na vida. Cada comentário era como uma facada no coração. Luana começou a sair cada vez menos de casa, com medo dos olhares julgadores e das palavras cruéis. Foi Eduarda quem percebeu primeiro que a mãe estava ficando triste novamente. Mamãe, por que você não sorri mais? Estou sorrindo, princesa. Não está. Seu sorriso está só na boca, não está nos olhos. A observação da criança fez Dr. Gustavo prestar mais atenção. Ele notou que Luana estava se isolando, comendo menos, falando menos. A mulher forte e determinada que havia conhecido estava se escondendo atrás de uma máscara de insegurança. Luana, conversa comigo. O que está acontecendo? Nada está acontecendo. Não minta. Você mudou. Está mais quieta, mais distante. Luana respirou fundo antes de responder. Gustavo, e se eles estiverem certos? E se eu realmente for uma aproveitadora? E se inconscientemente eu estiver me aproveitando da sua bondade? Você está falando sério? Olha para a minha vida.
Eu era uma entregadora de bicicleta que não conseguia nem pagar os remédios da própria filha. Agora estou morando numa mansão. Minha filha está sendo tratada por um dos melhores pediatras da cidade. Não pago por nada. E qual o problema nisso? O problema é que parece bom demais para ser verdade. Pessoas como eu não ganham na loteria da vida assim. Dr. Gustavo se aproximou dela, pegando suas mãos. Luana, você não ganhou na loteria. Você salvou uma vida. Que vida? A minha. No dia em que vocês tocaram aquela campainha, eu estava vivendo como um fantasma. Esta casa era um mausoléu das minhas lembranças. Vocês me devolveram um propósito. Mas, não tem mas. Você trouxe luz para um lugar que estava escuro há anos. Eduarda me fez lembrar por que escolhi ser médico. E você me fez lembrar que ainda posso ser útil para alguém. Eduarda apareceu correndo na sala, interrompendo a conversa séria. Doutor Gustavo, o ursinho sumiu. Vamos procurar juntos, ele disse, pegando-a no colo. Mas antes, quero que você saiba de uma coisa muito importante. O quê? Sua mamãe é a pessoa mais corajosa que conheço. E qualquer pessoa que disser o contrário não entende nada de coragem. Eduarda olhou para Luana com orgulho brilhando nos olhos. Eu já sabia disso. A mamãe é minha heroína. E naquele momento, Luana decidiu que não importava o que os outros pensassem. Sua filha estava ficando melhor. Elas tinham um teto seguro sobre a cabeça e haviam encontrado alguém que as amava de verdade. O resto era apenas ruído. 6 meses depois, o inverno havia chegado a São Paulo, mas dentro da mansão só havia calor. Eduarda corria pelos corredores com energia que não demonstrava há mais de um ano, suas bochechas rosadas e os olhos brilhando de vida. O tratamento tinha funcionado melhor do que Dr. Gustavo jamais ousou esperar. Luana estava na cozinha ajudando Carmen a preparar o café da manhã quando ouviu passos rápidos descendo a escadaria. Era Eduarda, já vestida e penteada, carregando uma folha de papel nas mãos. Mamãe, Dr. Gustavo, olhem o que eu fiz! Era um desenho colorido mostrando 3 pessoas de mãos dadas em frente a uma casa grande. Embaixo, com a letra ainda trêmula de criança de 6 anos, estava escrito: Minha família. Está lindo, princesa, Luana disse, beijando o topo da cabeça da filha. Quem são essas 3 pessoas? Você, eu e o papai Gustavo. A palavra papai fez Dr. Gustavo parar na entrada da cozinha. Fazia 2 semanas que Eduarda havia começado a chamá-lo assim espontaneamente, e ele ainda se emocionava cada vez que ouvia. Bom dia, papai Gustavo. Eduarda correu para abraçá-lo. Bom dia, minha princesa. Como está se sentindo hoje? Ótima. Posso ir brincar no jardim depois do café? Claro que pode. Era incrível como uma criança que meses atrás mal conseguia ficar em pé por muito tempo, agora queria correr e brincar o dia inteiro. Dr. Gustavo fazia exames semanais e todos os resultados mostravam uma melhora progressiva impressionante. Gustavo, Luana disse, servindo café para ele. Chegou uma carta para você. Parece oficial. Dr. Gustavo abriu o envelope enquanto Eduarda comia suas panquecas. Era uma convocação do Conselho Regional de Medicina. Seu coração gelou por um momento. Nos últimos meses, havia tratado Eduarda sem seguir protocolos burocráticos convencionais, movido puramente pela necessidade médica e pelo amor. O que é? Luana perguntou, notando sua expressão preocupada. O CRM quer me ver. Amanhã. Por nossa causa? Provavelmente. Alguém deve ter feito uma denúncia sobre eu estar tratando Eduarda sem seguir procedimentos formais. Luana sentiu o mundo desabar novamente. Gustavo, eu sabia que isso ia dar problema. Eu sabia que... Calma, ele interrompeu, segurando a mão dela. Vamos resolver isso. Não fiz nada errado medicamente. Salvei a vida de uma criança. Eduarda, que estava ouvindo a conversa sem entender completamente, levantou a cabeça. Papai Gustavo, você está em apuros por causa de mim? A pergunta inocente fez o coração dos 2 adultos se partirem. Não, princesa. Às vezes os adultos têm que conversar sobre coisas chatas de trabalho. Nada para você se preocupar. No dia seguinte, doutor. Gustavo se dirigiu ao prédio do Conselho Regional de Medicina com um arquivo completo dos tratamentos de Eduarda. Luana ficou em casa tentando distrair a filha, mas estava claramente nervosa.
A reunião foi tensa. 5 médicos sentados ao redor de uma mesa questionaram cada decisão que Dr. Gustavo havia tomado. A principal acusação era de exercício irregular da medicina, por tratar uma paciente sem passar pelos canais apropriados do sistema de saúde. Dr. Almeida, disse o presidente do conselho, entendemos sua boa intenção, mas existem protocolos a serem seguidos. O senhor não pode simplesmente decidir tratar uma criança em casa sem documentação adequada. Com todo respeito, doutor. Gustavo respondeu. A criança estava em estado crítico. Se eu tivesse esperado pelos protocolos burocráticos, ela poderia ter tido complicações graves. Isso não justifica ignorar completamente os procedimentos. Dr. Gustavo respirou fundo e se levantou. Senhores, quero contar uma história para vocês. Ele relatou tudo. Desde o momento em que Luana tocou a campainha errada até os resultados espetaculares do tratamento. Falou sobre uma mãe desesperada que pedalava debaixo de chuva para ganhar o dinheiro dos remédios da filha. Falou sobre uma criança que estava definhando por falta de recursos médicos adequados. E sabem o que mais? Dr. Gustavo continuou, a voz carregada de emoção. Essa experiência me lembrou porque me tornei médico. Não foi para seguir protocolos burocráticos. Foi para salvar vidas. Um dos conselheiros, Dr. Santos, homem de cabelos grisalhos, se inclinou para a frente. Dr. Almeida, ninguém questiona sua competência médica ou suas intenções. Mas vivemos em uma sociedade com regras. E às vezes essas regras impedem que façamos o que é certo. Naquele momento a porta da sala se abriu. Era a secretária do conselho, claramente agitada. Dr. Santos, desculpem interromper, mas tem uma multidão na frente do prédio. E jornalistas, muitos jornalistas. Todos se dirigiram para a janela. Do lado de fora, havia pelo menos 100 pessoas com cartazes e faixas. Salvem o Dr. Gustavo. Médico herói não pode ser punido. Eduarda merece seu salvador. No meio da multidão, Dr. Gustavo reconheceu várias pessoas. Pacientes antigos, colegas médicos, vizinhos que haviam mudado de opinião sobre Luana e Eduarda depois de conhecer a história real. Como eles souberam? Dr. Santos perguntou. A resposta veio quando Carmen apareceu na multidão, segurando Eduarda no colo. A menina estava com um megafone pequeno e falava com a voz doce que derretia qualquer coração. Meu papai Gustavo me salvou quando eu estava muito doente. Ele é o médico mais bonzinho do mundo inteiro. Por favor, não levem ele embora da gente. A fala de Eduarda foi transmitida ao vivo por vários jornalistas que estavam cobrindo o caso. Em questão de minutos, o vídeo estava sendo compartilhado nas redes sociais. A hashtag #SalvemDrGustavo começou a ganhar força. De volta à sala do conselho, todos assistiam pela televisão enquanto mais pessoas se juntavam ao protesto. Depoimentos emocionados de antigos pacientes, colegas médicos defendendo o Dr. Gustavo e principalmente a história de Luana e Eduarda tocando corações por todo o país. Dr. Santos, a secretária voltou. O governador está no telefone. Quer falar com o senhor urgentemente. A ligação durou 15 minutos. Quando o Dr. Santos desligou, sua expressão havia mudado completamente. Dr. Almeida, o caso está tomando proporções que nenhum de nós esperava. O governador quer transformar sua experiência com Eduarda em um projeto piloto para atendimento médico domiciliar em casos excepcionais. Dr. Gustavo não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Significa que não apenas você está livre de qualquer punição, como será condecorado por inovação em cuidados médicos pediátricos. Uma hora depois, Dr. Gustavo saiu do prédio do CRM para encontrar uma multidão ainda maior. Quando Eduarda o viu, ela se soltou dos braços de Carmen e correu para ele. Papai Gustavo! Papai Gustavo! Você não vai embora? Nunca, princesa. Nunca vou embora. A cena foi capturada por dezenas de câmeras. O reencontro emocionado entre Dr. Gustavo, Luana e Eduarda se tornou viral instantaneamente. Era impossível assistir aqueles 3 se abraçando sem se emocionar. Nos meses seguintes, a história da família que se formou por um erro de endereço virou documentário, livro e inspirou mudanças reais no sistema de saúde. Doutor. Gustavo recebeu propostas para expandir seu modelo de atendimento domiciliar para outras crianças em situação vulnerável. Mas o que mais o emocionava não eram os reconhecimentos oficiais.
Era acordar toda manhã com o som de Eduarda cantando no corredor. Era ver Luana sorrindo enquanto cuidava dos jardins da casa que agora era verdadeiramente dela também. Era sentar para o jantar todas as noites com sua família escolhida. Um ano depois do erro de endereço que mudou suas vidas, Dr. Gustavo se ajoelhou no jardim da mansão, onde Eduarda brincava de boneca. Luana estava sentada numa cadeira próxima, lendo um livro. Eduarda, venha aqui um minutinho. A menina se aproximou curiosa. Dr. Gustavo tirou uma pequena caixa do bolso. Princesa, você gostaria que eu pedisse sua mamãe em casamento? Os olhos de Eduarda se arregalaram. Você vai ser meu papai de verdade? Se ela aceitar, sim. Eduarda gritou de alegria e correu até Luana. Mamãe, mamãe, o papai Gustavo quer casar com você. Diz que sim, pelo amor de Deus. Luana riu através das lágrimas quando o Dr. Gustavo se aproximou com o anel. Luana, você aceita formar oficialmente esta família que o destino criou? Aceito, ela sussurrou, enquanto Eduarda aplaudia e gritava de felicidade. 6 meses depois, eles se casaram no jardim da mansão, com Eduarda como daminha de honra, jogando pétalas de rosas para todo lado. Carmen chorou mais que a noiva. Centenas de pessoas que haviam acompanhado a história compareceram para celebrar. Durante o discurso, Dr. Gustavo disse algo que ficou gravado no coração de todos os presentes. Às vezes, os melhores destinos chegam disfarçados de erros. Luana tocou a campainha errada, mas encontrou a porta certa. E nós encontramos nossa família verdadeira. Eduarda, agora completamente curada e cheia de energia, interrompeu o discurso gritando: "E viveram felizes para sempre." A plateia explodiu em aplausos e risos. Porque às vezes a vida realmente imita os contos de fadas. E às vezes os milagres chegam de bicicleta, numa tarde chuvosa, tocando a campainha errada na hora certa. Fim da história.